Enquanto você assiste a este vídeo, enquanto milhões de pessoas trabalham, estudam, conversam e simplesmente vivem o seu dia a dia, uma disputa silenciosa está acontecendo. Uma disputa que não envolve tanques, não envolve mísseis, nem discursos inflamados. Ela acontece em servidores em linhas de código invisíveis, em decisões que quase ninguém vê. Estamos falando da corrida global pela inteligência artificial. E no centro dessa disputa estão os Estados Unidos e a China. Durante muito tempo, o poder global foi medido por exércitos, território e recursos naturais. Depois veio o tempo do petróleo, da indústria e do poder financeiro. Hoje, um novo fator está redefinindo tudo isso: quem controla a inteligência das máquinas. Mas afinal de contas, por que a inteligência artificial se tornou tão importante? O que é, de forma simples, essa tal de inteligência artificial? Imagine que a imposto automóvel é a capacidade que máquinas têm de aprender, reconhecer padrões, tomar decisões e gerar respostas de uma forma parecida com o raciocínio humano. Ela já está por toda parte nos aplicativos que você usa no seu celular, nos sistemas que recomendam filmes e músicas, nos diagnósticos médicos que salvam vidas, na otimização do trânsito, na agricultura, na indústria e, cada vez mais, na política e na economia global. Isso significa que, para usá-los, você precisa pagar e o controle sobre como eles funcionam fica nas mãos das grandes empresas que os criaram. Na prática, isso cria barreiras enormes. Nem to-do pays, nem toda universidade ou pequeno negócio tem condições de acessar essa tecnologia de ponta. A China, por outro lado, seguiu um caminho diferente. Além de também desenvolver suas próprias IAs avançadas, ela fez uma aposta muito forte em modelos abertos. Mas o que isso significa na prática? Pense num modelo aberto como uma inteligência artificial cujo cérebro pode ser acessado, estudado, modificado e adaptado por qualquer pessoa. Isso permite que pesquisadores de universidades, governos e pequenas empresas peguem esse modelo e o ajustem para suas próprias necessidades. É como receber uma máquina superpoderosa e ter a liberdade de desmontá-la e remontá-la para resolver os seus problemas locais. E foi aí que aconteceu o ponto de virada, quando empresas chinesas começaram a lançar modelos abertos que eram surpreendentemente eficientes. O mundo prestou atenção. Mesmo com as fortes restrições impostas pelos Estados Unidos, menos como o bloqueio ao acesso a chips superavançados, essas empresas
mostraram que era possível criar uma imposto automóvel poderosa com menos recursos do que se imaginava. Isso não só surpreendeu o Vale do Silício, mas abriu uma porta completamente nova para o resto do mundo. De repente, países da África, da América Latina e do Sudeste Asiático perceberam algo revolucionário. Eles poderiam usar inteligência artificial de ponta, sem depender totalmente das grandes corporações do Ocidente, sem precisar pagar valores exorbitantes. E talvez o mais importante, sem ter que aceitar regras impostas de fora. A tecnologia podia finalmente ser adaptada para a língua local, para o sistema de saúde local, para os desafios da agricultura local e para as necessidades da educação local. Essa estratégia gerou algo ainda mais poderoso do que uma simples vantagem tecnológica. Gerou influência. Aqui entramos no conceito de soft power. Soft power é a capacidade de um país influenciar outros, não pela força militar ou econômica, mas pela atração, pela cultura, pela utilidade e pela confiança que ele inspira. Ao oferecer uma tecnologia de imposto automóvel acessível, adaptável e aberta, a China começou a ser vista por muitos países não como um controlador, mas como um facilitador, um parceiro que oferece ferramentas para que eles possam construir seu próprio futuro digital. Claro, isso não significa que não existam riscos ou preocupações geopolíticas, mas significa que a narrativa chinesa começou a funcionar muito bem. E essa diferença de abordagem se reflete na percepção das pessoas. Pesquisas recentes mostram algo muito curioso. Em muitos países em desenvolvimento, as pessoas veem a inteligência artificial com muito mais otimismo do que no Ocidente, enquanto os Estados Unidos e a Europa debatem intensamente os riscos, o desemprego e os perigos existenciais da imposto. Muitos países do chamado Sul Global veem uma oportunidade única de dar um salto tecnológico e econômico. E a China está falando exatamente essa linguagem, a linguagem da oportunidade. Mas a disputa não para na tecnologia. Existe outra batalha silenciosa acontecendo, a batalha por quem define as regras do jogo. Quem vai decidir como a Inhua deve ser usada? Quais limites éticos devem existir? Quem vai fiscalizar tudo isso? Os Estados Unidos geralmente lideram iniciativas de governança com seus aliados tradicionais, como os países do G7 e da Europa. A China, por sua vez, tem defendido que essas discussões aconteçam em fóruns mais amplos ligados à ONU e que incluam a voz do Sul Global. Inclusive, Pequim já propôs a criação de uma organização internacional de cooperação em IAO com sede em Xangai. Isso não é apenas simbólico. Quem cria as instituições molda o futuro. Apesar de todos esses avanços estratégicos, a China ainda enfrenta obstáculos muito reais. O principal deles é o acesso a semicondutores de última geração e aos equipamentos necessários para fabricar esses chips. Esses componentes são o coração do hardware que treina os modelos de automóvel mais poderosos do planeta. E aqui, os Estados Unidos têm uma vantagem clara e têm usado sanções para mantê-la. Mesmo assim, a China tem mostrado uma capacidade impressionante de contornar essas limitações com inovação, eficiência e muita estratégia. E os Estados Unidos, eles não ficaram parados. Eles ainda lideram com folga na criação dos modelos mais avançados e poderosos do mundo, mas eles perceberam que a estratégia de apenas tentar conter a China não era suficiente. Nos últimos meses, vimos sinais importantes de uma mudança de rumo. Gigantes da tecnologia americana começaram a lançar seus próprios modelos abertos e o governo passou a incentivar mais essa abordagem.
A disputa está entrando em uma nova fase, menos sobre impedir o avanço do outro e mais sobre conquistar a lealdade e a dependência do resto do mundo. No fim das contas, o que está realmente em jogo aqui não é uma guerra de códigos ou de algoritmos. É uma disputa por padrões tecnológicos globais, por dependência econômica, por influência cultural e, acima do tudo, por poder silencioso. O país cujas ferramentas de inteligência artificial se tornarem indispensáveis para a economia, a ciência e a vida cotidiana de outras nações não vai precisar anunciar sua força, ela simplesmente será sentida em todos os lugares, o tempo todo. As grandes transformações do nosso mundo raramente acontecem com barulho e fanfarra. Elas acontecem em silêncio, em decisões técnicas que poucos entendem, em sistemas invisíveis que remodelam a nossa realidade. A inteligência artificial é talvez a maior dessas mudanças silenciosas, e enquanto poucas pessoas discutem quem está ganhando essa corrida, o mundo, aos poucos e silenciosamente, está escolhendo de quem vai depender. Se você gostou de mergulhar nesse tema e quer entender mais sobre as forças que moldam o nosso futuro, inscreva-se no canal. Obrigado por assistir.